A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como todos já sabem, é um prazer imenso, uma satisfação poder compartilhar com os queridos, vocês que nos têm acompanhado, a mais uma pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Então, você que já nos acompanha, por favor, continue a compartilhar os vídeos. O trabalho é feito com muito carinho, muita dedicação, tanto que essa semana foi bem corrido para mim, estou meio gripado aí, mas estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais esse subsídio, ou seja, mais um item para incrementar, para ter um material de apoio para você, professor, que nos tem acompanhado. Então, você que ainda não é inscrito e está vendo o vídeo pela primeira vez, por favor, faça a sua inscrição, ative ali o sininho, porque assim que nós postarmos um vídeo, você vai receber em primeira mão, porque muitos irmãos, alguns amados têm nos procurado, pedindo para que eu possa mandar por WhatsApp, alguma coisa assim, mas quando você se inscreve lá e ativa o sininho, você acaba recebendo o vídeo em primeira mão. Então, por favor, continue compartilhando, se inscreva, divulgue nosso canal e nos auxilie nesse trabalho que é feito com muito carinho, com muita dedicação e amor. A nossa pré-aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a lição de número 8. Ela vai trazer por título o lugar santíssimo, ou também conhecido como o Santo dos Santos. O nosso texto áureo, ele encontra-se em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 3, que nos diz assim: mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. A verdade prática, a verdade a ser praticada, ela nos traz o seguinte: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Nós temos também nossa leitura bíblica em classe. Ela está no livro do Êxodo, capítulo 26, no versículo 31 ao 35. Temos também outra leitura bíblica em classe para embasar nossa lição, que é Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 5, e Mateus capítulo 27 e versículo 51. O objetivo geral da lição é explicitar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. E os objetivos específicos são 3, e o primeiro é destacar o véu do lugar santíssimo. De número 2 é mostrar o propósito do véu interior. E o terceiro é salientar como era o lugar santíssimo. Antes de eu entrar em cada tópico e subtópico da lição, eu quero fazer uma introdução bem breve de algumas informações que eu achei pertinente. Não são muitas, porque nosso tempo ele não é muito, mas é muito interessante nós também falarmos sobre esta questão. Então, como todos os irmãos já sabem, nesse nosso trimestre nós estamos falando sobre o tabernáculo e dando seguimento desse ensino sobre o tabernáculo, sobre a simbologia existente e para onde esse tabernáculo apontava. Hoje nós vamos falar de um local específico, que é o Santo dos Santos, ou em hebraico, como nós conhecemos, como Kodesh HaKodashim. Então, Kodesh HaKodashim é o Santo dos Santos, ou o lugar mais santo, ok? Então, é até interessante nós falarmos dos Santos dos Santos, porque a lição passada nós tratamos do lugar santo. E ao falar do lugar santo, que seria essa antessala ou esse espaço anterior, antes de chegar aos Santos dos Santos, ok? Então, ou seja, os Santos dos Santos, ou Kodesh HaKodashim, é o local onde estava a plenitude da presença de Deus. Ou seja, dentro da visão do tabernáculo, ali era o local da plenitude da glória e da manifestação da presença do Senhor, ok? Então, ou seja, ali
era onde Deus habitava, onde Deus estava. E na visão do povo hebreu daquela época, do sacerdote, do sumo sacerdote, seria o lugar mais importante. Não que o tabernáculo não fosse santo, todo tabernáculo em si era santo, mas como o próprio nome já fala, esse lugar era o lugar mais santo de todos os outros lugares referente ao tabernáculo. Então, como nós já citamos, o tabernáculo era uma lição prática que ensinava algumas verdades básicas acerca do caráter de Deus e de seu relacionamento com o povo. Então, o tabernáculo, que é o modelo ao qual Deus nos deixou, para que nessa era de hoje, quando nós olharmos para trás, quando nós olharmos para a história e vemos todos os ritos, todas as mobílias, todas as coisas que Deus deixou e que Ele está mostrando ali naquele tabernáculo, hoje nós compreendemos muito bem na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse foi o modelo, foi a sombra a qual Deus deixou para nós e foi uma maneira como Ele ensinou aquele povo ali a provisão do próprio Deus em todas as coisas, ok? Então, por exemplo, a mera existência de um santuário interno, ou seja, essa é uma das lições que o tabernáculo traz, né? Que abrigava a arca e as tábuas da lei, e a inacessibilidade dessa câmara, ou seja, os santos dos santos, secreta, né, a todos os homens comuns e aos sacerdotes comuns, ou seja, exceto também ao sumo sacerdote, quando lá ele entrava para fazer as suas expiações, e essas expiações, ou seja, esse sacrifício a qual esse sacerdote fazia nesse local que é o Santos dos Santos, era apenas uma vez ao ano. Então, só no fato de demonstrar isso, como eu já falei nas outras lições, Deus traz uma lição de santidade, de purificação, né? Que é a lição que Ele queria passar para aquele povo e para nós na nossa época. Então, quando o sacerdote adentrava ali no Santo dos Santos, que era uma vez ao ano, e nós chamamos esse dia como o dia da expiação, né? Ou em hebraico Yom Kippur, né? Yom, que é dia, e Kippur, perdão, dia do perdão ou dia da expiação. Então, esse grande dia era o dia importante para toda aquela nação, onde todos os pecados seriam perdoados ou pelo menos cobertos por um período de tempo, porque de ano em ano o sacerdote deveria adentrar naquele ambiente, naquele local e fazer o sacrifício por ele e por toda a nação ali. Então, continuando aqui, vejo aqui também uma oportunidade de explicar mais sobre o Yom Kippur. Não muito, né, mas um pouco mais sobre isso. Já falei que é o dia da expiação, ou seja, o dia do perdão, que era feito uma vez ao ano. Mas quando que isso era feito? Era feito no dia 10 do 7º mês. Ou seja, no dia 10 do 7º mês judaico, que é o mês de Tisrei, ou mês de Tisri, né? Então, Tisrei ou Tisri, esse é o mês ao qual os hebreus escolheram como a data, né, o mês para o Yom Kippur. Então, no 10º dia do mês de Tisri, era feito este momento especial do Yom Kippur. Então, dentro da nossa visão oriental, né, ocidental, mês de Tisri ou Tisrei é o equivalente ao mês de setembro e outubro. Então, nós podemos ver isso onde? Nós vemos menção disso em Êxodo, no capítulo 30 e verso 10. Também nós vemos em Levíticos, capítulo 16, versículo 29 ao 30. Se você, professor, fizer a leitura no Levíticos 16, no capítulo 16, do verso 1 até o versículo 30, você vai ver todo o ritual referente, né, ao Yom Kippur. E também Levíticos 23, capítulo 23 e o verso 26 ao 30. Então são essas algumas considerações que eu queria fazer. Vamos então entrar na lição específica no tópico 1 e nos seus subtópicos, tá? Então, só peço perdão para os irmãos que eu estou um pouco rouco
nesse dia de hoje, mas eu estou me esforçando aqui para que a gente possa compreender bem toda a questão da lição. Então, no tópico de número 1, ele vai falar sobre o véu do lugar santíssimo, ok? Então, neste tópico, nos seus subitens, o que o comentarista da revista ele quis enfatizar, né? Ou seja, a finalidade do véu. O que ele quis mostrar? Então, ou seja, primeiramente ou primariamente, ou seja, a função do véu física é de ocultar a vista daquele local dos sacerdotes comuns e do resto do povo, do homem comum. Porque nós compreendemos, como já foi dito, e tanto este povo naquela época compreendia e entendia que ali era um lugar da santidade plena de Deus. E por Deus ser santo, deveria existir uma separação, como relata Isaías. Ou seja, não é Deus que nos afasta, não é Deus que sai da nossa presença, mas é que nós, mediante o pecado, fazemos essa separação de Deus entre nós. Então, se Deus é santo, nós somos pecadores, então deve existir uma separação, porque ninguém jamais viu a Deus e o homem comum, o homem simples, não estaria preparado para se adentrar ou estar na presença de Deus. Embora que nós estejamos no tempo da graça, e até mesmo no tempo da graça é necessária a santificação, porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, a função primária é essa, física, separação, divisão, ou seja, tirar à vista a glória de Deus do homem simples, do homem comum, do homem pecador, né? Porque existe o pecado em nossas vidas que não permite que o homem se achegar a Deus, porque há um bloqueio, e esse bloqueio é o pecado. Então o véu ele vai simbolizar isso. Então é importante lembrar que o Santo dos Santos para o hebreu naquele momento, incluindo os sacerdotes e os sumos sacerdotes, era de que Deus estava entronizado naquele local, e sendo assim, por ele ser santo, era necessário ter esta separação entre Deus e o homem, devido à sua natureza, a natureza humana, pecadora, falha, caída. Então, como já dito, o véu tem por finalidade separar. E no hebraico, o vocábulo, a palavra para separar é paroquete. Então, paroquete ou paroquete, ele vai dar essa ideia de separação, né? De apartar, dividir. Ou seja, não pode existir unicidade entre um Deus santo e entre os homens pecadores. Tanto que, para que o sumo sacerdote pudesse adentrar ali, deveria, ou seja, participar de todos os rituais de limpeza, purificação, sacrifício, e daí então, em um momento específico, ele adentraria ali nos santos dos santos. O véu também nos elucida, ou seja, nos traz a ideia, nos mostra que para um homem comum se achegar a Deus, necessitaria de alguém autorizado para tal feito, ou seja, um mediador. E é isso de fato que acontecia ali, né? O mediador naquela época era o sumo sacerdote. Em nosso tempo, Jesus Cristo. Então o véu, além de separar, traz à nossa mente a necessidade de um mediador preparado, capaz para interceder por nós, por estas vidas. Outro ponto de grande importância, e é bom citar, é que o povo que estava diante do tabernáculo, os sacerdotes que executavam o seu ofício diários ali, eles não tinham em mente, irmãos, essa ideia de que tudo aquilo viria para Cristo, ok? Talvez para alguns possa ser até novo ou chocante, mas tudo que eles faziam ali não tinha pretensão nenhuma, eles não tinham compreensão nenhuma de que isso chegaria até Cristo. Agora, o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus eterno, já sabia de tudo isso, tanto que quando nós vemos em Gênesis, nós vemos que a própria palavra nos aponta para Cristo, a própria palavra já aponta para um sacrifício do mediador, do animal que deu a sua pele para cobrir as vergonhas de Adão e Eva.
ou seja, já foi colocado ali que haveria a inimizade da semente do homem e de outra semente, a qual um pisaria a cabeça de Satanás. Então, ou seja, na soberania divina, Deus já sabia disso tudo. Então, tanto que Ele permite, Ele dá o tabernáculo para o povo, para que eles pudessem, então, ter os meios, ou seja, para que alcançasse a redenção, mesmo que ali fosse temporária, mas que apontasse para algo maior, que hoje nós entendemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, ou seja, hoje nós, ao olharmos para o tabernáculo, ao olharmos para o êxodo e ver tudo aquilo ali, fica muito claro o papel de Cristo em nossa vida, que é o nosso mediador, que nos trouxe a redenção eterna, ok? Continuando a leitura aqui em Hebreus 9, nós temos a passagem que nos fala assim, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, olha só, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Isso lá atrás, mas que hoje, no nosso tempo, no tempo da graça, em Cristo nós compreendemos muito bem. Outra coisa que o véu também simboliza, ele vai simbolizar a carne de Jesus Cristo, que foi rasgada por causa dos nossos pecados. Então, veja, olha só, em Hebreus 10, do verso 19 ao 20, nós temos isso muito bem claro. Então ele fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o véu vai simbolizar isso, a carne de Cristo. Nós vemos lá em Mateus, nos demais evangelhos, quando então ali Cristo, Ele entrega o seu Espírito, aquele véu foi rasgado. Então da mesma maneira que a carne de Cristo foi rasgada no Calvário, esse véu foi rasgado, então esse véu simboliza também a carne do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No tópico de número 2, o propósito do véu interior, nós vamos ver outras verdades também que é muito importante nós retratarmos. Então ele coloca o seguinte, sendo o tabernáculo um método de explicitar as verdades espirituais ao povo hebreu e a nós hoje, ou seja, fazendo-nos compreender de modo pleno a sua figura e o seu objetivo último, o véu também carrega em si, amados, verdades espirituais, ou seja, a presença do véu indica o caminho a Deus, porém revela uma profunda necessidade de santificação para ter o acesso a este Deus, e deste modo entra em ação, ou seja, da necessidade de ter santificação, consagração, então entra em ação todos os rituais de purificação e preparação do sumo sacerdote para tal feito. Okay? Então isso só denota ali, para aquele povo naquela época, a necessidade real e plena da santificação para que possamos adentrar a esse lugar santíssimo, nesse momento de comunhão com o próprio Deus. Okay? Outro ponto é que mesmo hoje, e até mesmo hoje, a santificação ela é necessária para que possamos falar com o nosso Deus ou atuar, como o sumo sacerdote atuava nos ofícios ali do tabernáculo. É importante a santificação e a consagração, ok? Pois o véu se rasgou devido ao sacrifício perfeito do mediador Jesus Cristo. E deste modo, então, temos acesso ao lugar santíssimo. Então, nós temos esse acesso ao lugar santíssimo, nós temos aí esse momento de encontrar com o Senhor, mas nunca podemos perder de vista essa necessidade de termos a santificação e a consagração. Isso é o simbolismo que também o véu ele vem carregado dessa questão. No item de número 3,
ele vai falar de como era o lugar santíssimo. Então, ou seja, era o local da plenitude de Deus. Já falamos aqui, já está sendo até redundante, mas era o local da plenitude da presença de Deus. O local onde ele estava entronizado, onde se manifestava a sua glória, ok? E onde os sacerdotes entravam ali apenas uma vez no ano, né? Que é o Yom Kippur, o dia da expiação, como já citado anteriormente, tá? Onde o sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício para o perdão dos pecados de todo o povo, do arraial e por si mesmo, ok? Só para enfatizar isso aí. O Santo dos Santos possuía apenas uma mobília. Nessa mobília era a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança estava o propiciatório, a tampa, né? Então, ou seja, havia a arca, né? Que é uma caixa feita, né? De madeira de acácia revestida de ouro, e sobre essa arca havia a tampa ou propiciatório, que a palavra usada aqui no hebraico é kaporet, ou seja, propiciar. Essa é a definição de kaporet, ou seja, se tornaria propício, tá? Está explicando um pouco mais sobre esta questão. Então, no Santo dos Santos só havia essa mobília, e a glória de Deus se manifestava sobre esse propiciatório, sobre esses querubins, né? Que nós sabemos que no propiciatório havia 2 querubins ali, um de cada lado, cada ponta, né? E ali com as suas asas de ponta a ponta, um de frente para com o outro. Voltando aqui no vocábulo caporete, ele vai denotar o que? Significa que a propiciação ou propiciatório é a remoção da ira de Deus mediante a oferta de algum presente, ok? Então, outro verbo também interessante do hebraico para denotar isso é kiper. E kiper, ele vai trazer a ideia de fazer amizade, de juntar partes opostas, né? Até mesmo em conflito. É o que acontece com o homem, né? O homem estava destituído da glória, afastado, mas por meio do sacrifício, né? Ou seja, da propiciação, ou seja, no momento em que o sacerdote ele entregava ali algo para Deus, para que pudesse existir essa união, né? Ou seja, partes totalmente distintas, que elas pudessem ter união por meio do sacrifício. Foi o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Outro ponto que eu quero fazer uma colocação é sobre a questão da ira divina, né? Então, ou seja, como que o nosso Deus ele se ira, né? Sabemos que o nosso Deus ele é amor, porque quando a gente propicia, né, e no propiciatório era o local onde iria se aplacar a ira de Deus. Mas que ira é essa? É uma ira descontrolada? Não. É uma ira do descontrole emocional? De forma alguma. Mas, ou seja, essa ira, ela faz parte da moralidade de Deus. Em que sentido? Porque Deus é santo. E se o próprio Deus ele é santo, ao mesmo tempo ele vai se irar em relação ao pecado. Isso faz parte dele. Não que haja um descontrole, mas é devido à sua santidade, é devido ao que ele é, por ele ser santo. Então, se ele não se indignasse contra o erro e contra o pecado, então ele não seria absolutamente santo. Então, essa é a ideia de ira. Não que o nosso Deus é um Deus nervoso o tempo inteiro, não. A ira existe por conta do erro, por ele ser santo. Se ele é santo, ele vai se irar com a questão do pecado. Então, exatamente por ser santo, Deus sente ira contra o pecado. E ele mesmo ofereceu o meio, veja só, de aplacar a sua própria ira, por meio dos sacrifícios, por meio do sangue, né? Então, nós já vimos isso nos outros vídeos anteriores. Não vou citar aqui, mas se você buscar os demais vídeos, você vai ver que nós tratamos sobre essa questão dos sacrifícios e das ofertas. E assim o sumo sacerdote intermediava o perdão de Deus, né, para o seu povo. Sangue era oferecido a Deus
para sua ira se afastar do povo. E o sangue era derramado exatamente sobre a tampa da arca, que é o propiciatório. Então, o exemplo dos rituais do tabernáculo, ele aponta unicamente para a obra do Senhor Jesus Cristo, como relata Hebreus no capítulo 9, no verso 11 e 12. Que nos fala assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Para nós irmos já para o fim, para a nossa conclusão, então nessa lição, qual que foi a ideia? Nós adentramos ao lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Então esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Tão diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Meus amados, essa foi a nossa pré-aula de hoje. Espero que possa ter ajudado na questão do subsídio. Isso é muito claro, é um subsídio, um auxílio para a sua aula. O professor possa então fazer uso desse material para que possa então estar ministrando a sua aula. Como nós temos falado, é uma satisfação. Então continue fazendo uso da revista, porque em alguns tópicos ela traz alguma explicação um pouco mais detalhada. E aqui nós às vezes nos atentamos a um item somente, mas continua sendo um subsídio aí para a sua aula. Tá certo, professor? Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. Que Deus possa abençoar cada um dos amados. A paz do Senhor e um forte abraço.